Continuação do livro Sem Filtro, da Sarah Frier. Estamos chegando ao fim. Esse é o final do capítulo 12. O Congresso não abalou os líderes do Facebook, mas a queda das ações da Cambridge Analytica, sim. Eles começaram a reconhecer que talvez sua estratégia utilitária e o rápido desenvolvimento de produtos houvesse levado a grandes pontos cegos na organização. A empresa embarcou em uma auditoria de tudo na produção, tentando verificar se existiam falhas inesperadas que, se não controladas, pudessem resultar em escândalo. Como parte da resposta, o Facebook se comprometeu a criar sua equipe de integridade, quase do tamanho do Instagram, encarregada de lidar com todos os problemas de conteúdo e privacidade na família Facebook. Essa equipe, liderada por Guy Rosen, estranhamente se reportava a Javier Oliva, vice-presidente de crescimento, que se reportava a Zuckerberg. O pessoal que pensava em consertar o produto tinha um incentivo para não consertar demais, pelo menos não a ponto de isso colocar em risco os negócios do Facebook, sem crescimento. Mesmo assim, era um passo na direção certa. Systrom perguntou a Rosen se tudo bem ter uma parte dos nossos contratados para a integridade focada em questões específicas do Instagram, especialmente porque o Instagram não estava ganhando muitos novos funcionários no total. Ele temia que o Instagram acabasse se encontrando na inviável posição do Facebook se não prestassem mais atenção a seus próprios problemas imediatamente. Alguns semelhantes ao que o Facebook enfrentava e outros exclusivos do Instagram. Enquanto o Facebook era um lugar que as pessoas usarem sua identidade verdadeira, os usuários do Instagram podiam ser anônimos. Enquanto o Facebook era um lugar em que o conteúdo viralizava, as comunidades perigosas eram mais difíceis de ser encontradas no Instagram, descobertas só por quem conhecesse o hashtag certo. O Instagram não seria capaz de pegar todas as piores postagens da plataforma simplesmente adotando as mesmas táticas de policiamento do Facebook. Como o Instagram passara a moderação de seu conteúdo para o Facebook após a aquisição, Systrom não acompanhava como problemas específicos eram tratados, exceto quando se tratava dos usuários mais conhecidos da empresa. Não era como no começo, quando eles tinham funcionários de verdade avaliando todo o conteúdo mais perturbador do aplicativo. Nos últimos anos, os funcionários efetivos do Instagram estavam focados em moldar a comunidade por meio da promoção de um bom comportamento, e não dando tanta atenção para controlar o mal. O Instagram tinha um conjunto separado de diretrizes para a comunidade, mais apropriado para uma rede visual na qual as pessoas construíam negócios pessoais. Essas diretrizes diziam aos usuários para não mandar spam para fins comerciais, não roubar o conteúdo alheio, nem postar fotos de seus filhos sem roupa. Tudo que os usuários reportavam ao Instagram entrava na mesma fila de conteúdo sinalizado do Facebook. Então, um exército de empresas terceirizadas, como a Cognizant, a Accenture, resolvia tudo depressa, tomando decisões de sim ou não sobre imagens que muitas vezes eram traumáticas e assustadoras. O sistema era necessário porque o Facebook era um negócio e tentava gastar o mínimo possível em dispendiosa moderação humana. O funcionário médio do Facebook ganhava mais de 6 dígitos, enquanto um terceirizado em Phoenix podia ganhar $28.800 ao ano. Em Hyderabad, na Índia, 1.401 por ano. Alguns deles duravam meros dias ou meses, devido ao ônus da saúde mental por ver diariamente o pior da humanidade. Os funcionários efetivos da equipe de Rosen, encarregados de pensar sobre os problemas em um nível mais sistêmico, priorizavam aquilo que causaria ao Facebook mais problemas com os governos ao redor do mundo, como desinformação nas eleições e recrutamento de terroristas. O Instagram parecia ser o menor das preocupações devido à relativa falta de escândalos. Mas Systrom se preocupava com áreas como vídeos ao vivo. O Facebook estava investindo pesado para encontrar rapidamente violência transmitida ao vivo. O BuzzFeed News calculou que, entre dezembro de 2015 e junho de 2017,
houve menos 45 atos violentos, incluindo assassinato, abuso de crianças e tiroteios, transmitidos ao vivo no Facebook. O Instagram introduziu os vídeos ao vivo um ano após o Facebook, em 2016. Systrom argumentava que faria sentido reforçar as defesas do Instagram contra a violência ao vivo. A imprensa não havia escrito sobre nenhum problema semelhante no Instagram, mas seu produto ao vivo era muito mais popular que o do Facebook. Portanto, era só uma questão de tempo até que os mesmos problemas aparecessem. Como o foco do Instagram eram as fotos e o aplicativo não exigia que os usuários revelassem seus nomes verdadeiros, era mais fácil vender drogas, defender o suicídio ou publicar conteúdos de ódio e racista na plataforma. Os terroristas recrutavam no Instagram assim como faziam no Facebook, apenas mais sigilosamente, organizando seu conteúdo com hashtags e usando memes para recrutar jovens. Systrom insistia que o Instagram precisava de mais pessoas que soubessem navegar na plataforma para monitorar essas coisas. Rosen foi receptivo à mensagem. Na mesma época, ele percebeu a profundidade de alguns problemas específicos do Instagram, em partes graças a uma mensagem que acabara de receber de uma mulher chamada Eileen Carey. Carey vinha tentando chamar a atenção do Instagram sobre a questão da venda de opioides no aplicativo desde 2013, quando fazia uma consultoria para Purdue Pharma, fabricante da OxyContin, pílulas verdadeiras e falsificadas, bem como outras drogas, eram postas à venda abertamente no Instagram, facilmente encontrada por meio dos hashtags como hashtag opioides ou hashtag cocaine. As postagens em geral incluíam um número de telefone para coordenar uma entrega e pagamento do WhatsApp, ou outro aplicativo de bate-papo criptografado. Toda vez que a Carey abria o Instagram, passava alguns minutos procurando conteúdo relacionado a drogas, para denunciá-los à empresa. Em geral, ela recebia mensagens dizendo que as postagens não violavam os padrões da comunidade do Facebook. Depois de centenas de denúncias ao longo dos anos, ela ficou mais furiosa com o problema, mesmo não sendo mais seu trabalho. As mortes por opioides mais que dobraram nos Estados Unidos, chegando a 47 mil em 2017. E ela achava que o Instagram era um importante meio para as drogas chegarem aos jovens. Karen começou a criar um arquivo com capturas de tela das postagens que relatava, com uma correspondente inação do Facebook para entregar à mídia e aos executivos do Face. Por fim, em abril de 2018, ela chegou a Rosen via mensagem direta no Twitter, por meio da qual dizia que para ele fazer uma busca por Oxys no Instagram. Apareceram 43 mil resultados na época. Caramba, respondeu Rosen. E isso é super útil. Durante anos, o Instagram simplesmente não procurava proativamente os vendedores de drogas, nem dava atenção à tendência das denúncias de Carey. Com a pressão de Rosen, a empresa removeu as hashtags um dia antes de Zuckerberg depor. Mas remover uma ou duas hashtags ofensivas não acabou com a venda de drogas no Instagram. O problema geral continuava. Então, Rosen disse a Systrom que seu pedido, sua própria equipe de integridade, fazia muito sentido. No entanto, Zuckerberg negou. Disse ao Instagram que tinha que resolver seus problemas com seus próprios recursos. O Facebook estava com problemas, de modo que era a prioridade. Caberia a Systrom negociar que a parte da equipe focada no Facebook, de Rosen, analisaria questões específicas no Instagram se tivessem tempo. Mais uma vez, Zuckerberg estava priorizando as necessidades do Facebook em detrimento das do Instagram. A lógica era centralizar todo o trabalho para torná-lo mais eficiente. Mas, na prática, Systrom via hierarquias corporativas atrapalhando a segurança dos usuários do aplicativo. Systrom e Krieger perceberam que talvez precisassem de uma nova abordagem para argumentar por seus recursos e independência, em especial considerando o escrutínio público pelo qual o Facebook estava passando. Talvez um nativo do Facebook pudesse ajudar, estrategicamente falando. Eles estavam de olho em um dos principais líderes do Facebook, Adam Mosseri, que estava na empresa havia quase uma década.
Com experiência como designer, ele dirigia o feed de notícias do Face. Ele estava travando batalhas para melhorar a aparência do produto. E também era bom no Instagram. Tinha uma conta cheia de paisagens urbanas esteticamente agradáveis e fotos de natureza. Eles precisavam de alguém novo no produto. Kevin Whale, que Systrom recrutara no Twitter em 2016, saíra para entrar no novo grupo de criptomoedas do Facebook, o Libra, que tentaria desenvolver uma forma global de dinheiro para rivalizar com o dólar americano. Então, Systrom e Krieger recrutaram Mosseri para substituir Whale. Os funcionários do Instagram eram céticos em relação às suas escolhas e se perguntavam se os cofundadores tinham mesmo alguma escolha. Em meio à tensão com o Facebook, ninguém tinha certeza de que os fundadores realmente queriam Mosseri ou se haviam sido forçados a pegá-lo, e assim o Instagram poderia ser mais rigidamente controlado pelo Facebook. Até Mosseri ficou surpreso por ser um candidato. Ele sempre gostara dos fundadores do Instagram e os respeitava, mas achava que o ano passado fora complicado. Eles tiveram alguns debates constrangedores sobre pequenos detalhes. Certa vez Mosseri revera uma das promoções do Instagram no Facebook, dizendo que teriam que reformular se a quisessem de volta. Tudo o que se relacionava ao debate sobre quanto o Facebook estava ajudando o Instagram ou quanto o Instagram deveria ajudar o Facebook era sensível. Mosseri, de 35 anos, só um ano mais velho que Systrom, era um homem alto, de ombros largos e mandíbula quadrada, sobrancelhas escuras curvas, um sorriso simpático e uma linha de cabelo de forma de V. Às vezes ele usava óculos hipsters que faziam seus olhos parecerem maiores e mais sinceros. Ele era muito querido dentro e fora da empresa, o que o tornava especialmente valioso para o Facebook, pois a rede social estava perdendo a confiança do público. Recentemente, além de fazer seu trabalho diário, Mosseri se tornara uma espécie de porta-voz da empresa. Uma resposta às críticas dos jornalistas forneceria a perspectiva do Facebook, que a empresa publicava no Twitter como parte de uma propaganda ou um programa para melhorar relacionamento com a mídia, no site que os jornalistas mais usavam. Ele se reuniu com membros do Congresso para explicar o feed de notícias e 4 dias depois de iniciar o processo de entrevista para o cargo do Instagram, Mosseri fez uma exaustiva turnê europeia por vários países para conversar com os formuladores de políticas sobre privacidade de dados. Com um papel de destaque em um Facebook em apuros, responsável por cerca de 800 funcionários, Mosseri estava ficando meio esgotado. Mosseri tinha duas filhas, um bebê e um ainda pequeno, em São Francisco com sua esposa e se preocupava em ser presente para eles. Pensou que talvez o trabalho no Instagram fosse menos intenso. O Instagram parecia amado pelos usuários e até pelo público e pela mídia, ou pelo menos muito mais que o Facebook. Sem dúvida, o aplicativo tinha seus problemas, mas o Instagram passara anos contando sua história, promovendo seus próprios usuários e fazendo parcerias com celebridades. Ele havia convencido com sucesso o mundo em geral e os colegas de trabalho do Facebook de que era um lugar especial para coisas bonitas. Estar no topo do Instagram parecia divertido naquele fatídico abril para o Facebook, quando Zuckerberg foi seguido pelas câmaras a caminho de prestar depoimento no Congresso. Systrom passou por um teste para ser sommelier de vinhos, vestiu um smoking para se sentar com as Kardashians no Met Gala de Anna Wintour, a festa mais exclusiva de Nova York. Enquanto Mosseri pensava nas leis europeias sobre dados, Systrom pensava no IGTV. Mosseri não sabia o outro motivo pelo qual os fundadores do Instagram o haviam chamado. Systrom e Krieger achavam que se as tensões com Zuckerberg aumentassem, ou que se eles se cansassem de navegar na política do Facebook, precisariam treinar alguém em quem pudessem confiar, que pudessem advogar pelo Instagram perante o Facebook. Um dia Mosseri podia precisar liderar a empresa que eles haviam iniciado. Em uma terça-feira de junho, o Instagram por fim alcançou o marco pelo qual estavam trabalhando. 1 bilhão de usuários. Esse era o auge que eles haviam notado ser possível alcançar após o lançamento do Stories. Foi também a mesma métrica que o Facebook atingira na semana em que o Instagram ingressara na empresa, em 2012. Agora, o Facebook e o Instagram eram colegas na formação do mundo, por meio de seus produtos em grande escala. Eles atingiram a marca do bilhão
bem a tempo do seu lançamento mais vistoso. Depois de lutar tanto pelo direito de lançar o IGTV, como um aplicativo separado, sem vínculos diretos com Facebook Watch, o Instagram fez todo o necessário para destacar as diferenças entre sua visão e a do Face. A equipe de eventos reservou a antiga sala de concertos Fillmore West, em São Francisco, colocando um arco gigante de balões na entrada, para enfeitar uma porta pontilhada de acampamentos de moradores de rua. O evento de lançamento teve como objetivo celebrar os momentos e produtos filmáveis e fotografáveis que haviam se tornado populares no aplicativo. Foram distribuídos cruffins, croissants em forma de muffins, com recheio de creme de framboesa para a imprensa e os influenciadores que esperavam na fila para entrar. Depois que os convidados subiram os degraus pintados, foram recebidos por uma grande variedade de alimentos coloridos e elegantes, desde torradas com abacate até tigelas de açaí, que podiam cobrir com frutas frescas de coco. Nas proximidades, um barista produzia matcha lattes e havia muitas áreas projetadas para tirar selfies. O Instagram estava organizando um show para promover o produto e tornar o evento em si instagramável. Lily Pons, a ex-celebridade do Vine, que agora tinha 25 milhões de seguidores no Instagram, estava lá, assim como o Ninja, o famoso jogador de videogame, e o vlogger de beleza Manny Gutierrez. Mas faltava uma coisa, a cópia final da apresentação de Systrom. Ninguém conseguiu encontrar o vídeo polido, com efeitos de fogos de artifício, formatado para caber na tela do local, usado em muitos ensaios. A equipe atrasou o evento, enquanto o executivo de design tentava fazer uma nova apresentação com um dos rascunhos, enquanto algumas centenas de convidados já estavam sentados em frente ao palco, banhados de luz vermelha, esperando que algo acontecesse. Então algo aconteceu. Todos os detalhes do produto apareceram em um post no blog do site do Instagram. A postagem havia sido programada para substituir ou subir enquanto Systrom estivesse fazendo a apresentação, mas ele ainda nem havia falado, e ninguém pensou em redefinir o cronômetro. A imprensa escreveu e publicou suas primeiras matérias com base no post do blog, ainda sentados em seus lugares à espera de Systrom. Por fim, ele apareceu no palco, mascarando suas frustrações com bom humor, fez uma versão abreviada de sua planejada apresentação, seguida de uma coletiva de imprensa. Não foi bonito, não foi instagramável, mas estava feito. O IGTV, a coisa mais ambiciosa que o Instagram talvez tentava fazer desde os stories, ganhou vida. Todos os convidados e funcionários, após a mais instagramável manhã, lembraram-se do proprietário do aplicativo no momento em que entraram no terminal de São Francisco, ao lado do local do evento. Lá havia um corredor inteiro coberto de pôsteres da campanha global do meia-culpa do Facebook. As fake news não são suas amigas, dizia o anúncio. Caça-cliques não são seus amigos. Contas falsas não são seus amigos. Uma hora depois da apresentação, Systrom também se lembrou do Facebook. A tela de seu iPhone se acendeu, ele viu o nome do novo chefe e foi para um lugar tranquilo para atender a ligação. Bom, pensou, mesmo que Cox e Zuckerberg não estivessem presentes no evento, pelo menos reconheciam a conquista. Ele deslizou a tela para atender. Temos um problema, disse Cox. Mark está furioso por causa de seu ícone. Está falando sério? Qual o problema? Perguntou Systrom. Parece muito com o ícone do Facebook Messenger. O logotipo do IGTV tinha um raio na horizontal, dentro de uma caixinha na forma de uma TV. O logotipo do Messenger tinha um raio semelhante, mas dentro de um balão de diálogo de história em quadrinhos. Depois de todo o drama do dia, não houve elogios do alto escalão, só a preocupação de Zuckerberg de que o Instagram exploraria a marca Facebook. Um mês depois, Zuckerberg divulgou o novo produto IGTV e o fato de o Instagram ter atingido 1 bilhão de usuários durante a teleconferência de resultados do Facebook com os investidores de Wall Street. Enquanto o Instagram fizesse parte do Facebook, seria justo que esse levasse algum crédito por seus marcos. Então Zuckerberg disse na sua audiência exatamente quando ele achava que merecia.
Acreditamos que o Instagram conseguiu usar a infraestrutura do Facebook para crescer mais, que 2 vezes mais rápido do que conseguiria sozinho, disse. O marco de 1 bilhão de usuários foi um momento para refletir sobre como essa aquisição foi um sucesso incrível. Não apenas para o Instagram, mas também para todas as equipes da nossa empresa que contribuíram para isso. Systrom havia tentado que o sucesso do Instagram fosse em parte das teleconferências de resultados do Facebook ao longo dos anos, mas raramente conseguira. Agora, o Instagram era uma estrela no plano dos negócios do Facebook, mas de uma maneira que dava muito crédito a esse último. O pessoal do Instagram notou especialmente a estatística mais que 2 vezes. Não havia uma maneira objetiva de calcular esse número. O lançamento do IGTV foi a maneira que Systrom afirmou o seu lugar no Instagram aos olhos do público. A teleconferência de resultados era de Zuckerberg, mas precisava mostrar ao Wall Street e ao público que o Facebook ainda era uma empresa inovadora e criativa que tinha muitas maneiras de crescer, apesar de seus escandalosos contratempos. Ele se preocupava tanto em parecer inovador que seus funcionários faziam pesquisas regulares com o público sobre as impressões sobre a liderança dele. De qualquer forma, após a apresentação dos resultados, Systrom deixou que os funcionários notassem suas frustrações pela primeira vez. Ele e Krieger disseram à equipe do Instagram que achavam que o aplicativo teria sido capaz de atingir a marca de 1 bilhão de usuários sozinho. Poderia levar mais tempo, mas talvez não o dobro. Toda vez que o Instagram tinha uma fatia de sucesso, Zuckerberg parecia colocá-los de volta em seu lugar, e as coisas estavam prestes a piorar. Todos os principais executivos do Facebook se preparavam para uma reunião de rotina que seria realizada em uma sala durante 3 dias, a fim de planejar o segundo semestre do ano. Embora o primeiro semestre de 2018 houvesse sido marcado por críticas públicas e o debate mais acalorado entre a equipe interna fora sobre outra coisa, o plano da família de aplicativos de Zuckerberg. Cox disse a Zuckerberg que ele precisava deixar que os produtos fossem construídos de forma independente e que não se tornassem muito semelhantes. Eles competem um pouco entre si, mas se tivermos marcas mais exclusivas, poderemos alcançar diferentes tipos de usuário. Ele e Systrom haviam conversado extensamente sobre o uso da teoria do desenvolvimento de produto do professor de Harvard, Clayton Christensen. Clayton Christensen, que afirmava que os consumidores contratam um produto para realizar uma determinada tarefa e que seus construtores devem pensar nesse claro propósito quando criam algo. O Facebook era para texto, notícias e links, por exemplo, e o Instagram era para postar momentos visuais e seguir interesses. Mas não era assim que Zuckerberg via as coisas. Temos que pensar nisso globalmente, disse Zuckerberg. Estamos tentando construir uma comunidade global, não um grupo de comunidades menores. E se você adiciona todas as pessoas que usam pelo menos um dos aplicativos da família, obtém uma comunidade de 2,5 bilhões, o que é maior que o Facebook. Eu só acho que vai ser difícil fazer isso, protestou Cox. São equipes bem diferentes e suas bases de usuários já são bastante diferenciadas. Não estaríamos correndo um risco operacional? Acrescentou Systrom. Se eu tiver que me preocupar com o Instagram e também com o Messenger e o Facebook, não sei como isso seria na prática. Acho que é um risco que devemos correr, declarou Zuckerberg. Havia outras razões, além de tornar a rede muito, muito grande. A empresa poderia apresentar aos reguladores uma frente unida na política de dados. Poderiam ter as mesmas regras de conteúdo para os usuários de todos os aplicativos de propriedade do Facebook. Teoricamente, isso poderia dificultar o governo dividir o Facebook em pedaços, caso surgisse um desafio antitrust. Mas essa não era a estratégia declarada de Zuckerberg. De qualquer forma, o debate pouco importava. Zuckerberg já estava decidido. No plano da mega rede de Zuckerberg, o Instagram deveria focar em encontrar usuários diferentes dos do Facebook. E agora que o Instagram estava aumentando sua receita e número de usuários mais depressa que o Facebook, ele decidiu que era hora de tirar as rodinhas da bicicleta de uma vez. Naquele verão,
Zuckerberg instruiu Javier Olivan, diretor de crescimento do Facebook, a elaborar uma lista com todo o suporte que o Face dava ao Instagram. E então ordenou que as ferramentas de suporte fossem retiradas. Systrom, de novo, sentiu-se punido pelo sucesso do Instagram. O Instagram também não tinha mais permissão para fazer promoções gratuitas no feed de notícias do Facebook. Aquelas que pediam às pessoas para baixar o aplicativo porque seus amigos do Facebook já haviam baixado. Isso também sempre propiciava um fluxo constante de novos usuários para o Instagram. Outra nova mudança realmente enganaria os usuários do Facebook na tentativa de impedi-los de ir para o Instagram. No passado, toda vez que um usuário do Instagram publicava com a opção de compartilhar no Facebook, a foto dizia que provinha do Insta, com um link para o aplicativo. As análises do Instagram mostravam que entre 6% e 8% de todo o conteúdo original postado no Facebook provinha do Instagram. Frequentemente, essa atribuição da autoria seria uma sugestão para as pessoas comentarem na foto originalmente publicada. Mas com a mudança exigida pela equipe de crescimento, essa atribuição desapareceria e a foto pareceria ter sido postada diretamente no Facebook. Portanto, não haveria mais um link para o Instagram em dezenas de bilhões de fotos no Face todos os dias. Sem a ajuda do Facebook, o crescimento do Instagram diminuiu. Isso reforçou o argumento de Zuckerberg de que o Facebook os ajudará a crescer mais depressa. Systrom nunca criticara Zuckerberg em frente de seus funcionários, mas dessa vez ele escreveu uma longa mensagem interna, dizendo que discordava inteiramente da nova estratégia. Ainda assim, disse o Instagram, teria que cumprir a ordem, mesmo que fosse errada. Depois de todas as horas que Systrom passara em treinamento de liderança ao longo dos anos, de todos os livros que lera sobre como ser um CEO melhor e de todas as suas buscas de aprimoramento pessoal, ele se viu diante de uma inesperada descoberta. Ele não era o patrão. Systrom começou a dizer aos seus confidentes mais íntimos que se Zuckerberg quisesse dirigir o Instagram, como mais um departamento do Facebook, talvez fosse hora de ir embora. Talvez não houvesse espaço para ser CEO ou para outro CEO dentro da Facebook Corporation. Precisando de um tempo para pensar, Systrom tirou a segunda metade de sua licença paternidade em julho, e a equipe de crescimento do Instagram entrou em um lockdown imediato ao estilo do Facebook. Em geral, os lockdowns eram instituídos no Facebook por questões que precisavam ser resolvidas em pouco tempo, como o desenvolvimento de um produto para vencer o concorrente ou um problema das interferências nas eleições. O dia de trabalho era mais longo, os ônibus para os funcionários passavam mais tarde e todo o resto da agenda era suspenso. Mas esse lockdown foi diferente. A equipe do Instagram estava tentando descobrir como iria crescer sem a ajuda do Facebook, levar em conta a possibilidade de que Zuckerberg tomar medidas ainda mais duras no futuro, como cortar o acesso à informação sobre quem era amigo de quem no Facebook. Dados que ajudavam o Instagram a mostrar às pessoas o conteúdo de seus amigos mais próximos. Até o fim do mês, a equipe de crescimento do Instagram fez alterações suficientes no aplicativo para reverter a desaceleração, superando suas metas. De certa forma, a recuperação foi mais fácil do que eles esperavam. Tudo o que tiveram que fazer foi seguir o manual do Facebook e adotar algumas das estratégias que haviam tão cuidadosamente evitado, como enviar notificações de sugestões mais frequentes aos seus usuários acerca de quem mais deveriam seguir. Esses movimentos, alguns dos quais se acreditava que eram de mau gosto no passado, instantaneamente passaram a parecer muito mais razoáveis com a trajetória do Instagram ameaçada. O Instagram havia podido debochar das táticas de crescimento do Facebook porque esse lhe facilitava o crescimento. Ironicamente, em um ato de desafio competitivo contra sua própria controladora, eles acabaram fazendo com que o Facebook sempre acolhera. No caos da tentativa de reverter a desaceleração, fazer o IGTV funcionar e brigar com o Facebook por recursos, houve um grupo que perdeu mais, a equipe que tentava progredir na solução dos maiores problemas do Instagram antes que se tornassem escândalos maiores como os do Facebook. Todo engenheiro queria priorizar a criação de algo novo. Em uma empresa como definição de metas baseada em dados de crescimento como prioridade, as pessoas que trabalhavam para interromper as vendas de opioides ou remover postagens que glorificavam o suicídio
tiveram problemas com suas métricas e recompensas por seu progresso. Depois que uma hashtag era banida ou certo tipo de postagem retirado, os usuários podiam simplesmente organizar seu conteúdo sobre o novo descritor ou falar o assunto nos comentários. Como se pode medir definitivamente a ausência de algo prejudicial sem saber sobre cada vez que isso aparece em bilhões de posts por dia? A equipe de bem-estar, liderada por Amit Hanadiv, estava tentando criar um algoritmo de inteligência artificial para identificar comentários que constituíssem bullying, para que os comentários pudessem ser removidos automaticamente. Mas Hanadiv queria ir além do bullying e enfrentar 13 questões específicas do Instagram, incluindo vendas de drogas e interferência nas eleições. Hanadiv não sabia das conversas anteriores de Systrom com a grande equipe de integridade do Facebook. Sabia apenas que Mosseri não o deixaria gastar recursos de engenharia com esses problemas. Mosseri foi firme. Para que seu trabalho seja bem-sucedido, ele precisaria pensar em áreas que pudesse usar os recursos do Facebook e não esperar aumentar o Instagram, onde quer que isso funcionasse. Você precisa parar de fazer o que está fazendo, largar tudo para descobrir uma maneira de trabalhar com o Facebook, afirmou ele a Hanadiv. Trabalhar com o Facebook faz sentido na teoria, mas não podemos parar, disse Hanadiv. A mídia também começou a escrever sobre os problemas do Instagram. O Washington Post estava planejando uma matéria sobre a venda de opioides pelo Instagram, e a equipe de comunicação perguntava a Hanadiv quais eram seus planos. Quando a matéria foi publicada em setembro, o Post explicou que o Instagram não apenas hospeda conteúdo sobre drogas, como também facilita os usuários a encontrar vendedores por meio da personalização. Você simplesmente não tem os recursos que o Facebook dispõe para lidar com isso. Hanadiv apelou a Krieger, que tentou mediar o desacordo. Krieger, assim como Systrom, ajudou a defender mais atenção ao bem-estar do usuário, mas chegou um momento em que até ele admitiu que Mosseri estava certo. Os recursos de engenharia eram preciosos e o Instagram não tinha pessoal suficiente. E se o Instagram pudesse priorizar convencer os engenheiros do Facebook a trabalhar nos problemas do aplicativo, os melhores do Instagram podiam trabalhar em novos produtos, o que ajudaria a crescer. Para o Facebook, esses problemas sempre pareciam um projeto paralelo. E assim, no Instagram, que sempre dizia que priorizava a comunidade acima de tudo, essa perdeu. Esperava-se que Systrom voltasse da licença paternidade no final de julho, mas ele estendeu sua licença até o final de agosto, e depois fim de setembro. Durante todo esse tempo, ele se reuniu com seus mentores e com Krieger. Os dois fundadores estavam cada vez mais frustrados, angustiados devido ao evento dos últimos meses. Quando Systrom voltou em uma segunda-feira do fim de setembro, ele e Krieger organizaram uma reunião com a equipe de executivos. Foi na sala de reuniões South Park. No momento em que Mosseri e os outros chegaram, houve abraços e sorrisos para comemorar o retorno de Systrom, em um momento estressante. E então Systrom disse a eles que estava se demitindo, assim como Krieger. A princípio, os demais líderes acharam que eles estavam brincando. Eles não podiam conceber o Instagram sem essa dupla. Mas era verdade, os fundadores já haviam comunicado Cox, Zuckerberg e Sandberg. Achamos que está na hora, disse Systrom. Nós pensamos muito sobre isso, conversamos muito. Foram 6 anos, mais do que eu esperava que eles ficassem. Eles disseram que queriam dar um tempo e voltar às suas raízes criativas. Com a equipe executiva, Systrom e Krieger foram diplomáticos ao falar de seus motivos, porque não queriam fazer drama, mas foram bem claros com Cox naquela manhã. Lembra-se daquela conversa no começo desse ano? Disse Systrom a Cox. Nada do que eu pedi aconteceu. Ele perdera recursos, independência e confiança. Não havia plano para esse cenário. O Instagram e o Facebook não tinham uma estratégia de comunicação interna. Uma estratégia de comunicação externa, um plano de sucessão ou um cronograma para entrevistar candidatos. Foi isso que Mosseri pensou ao perceber que em breve todos descobririam e todos começariam a se preocupar tanto quanto ele. Mas não houve muito tempo. Seu dia foi cheio de reuniões consecutivas, nas quais ele tinha que fingir que nada acontecera.
Ele entrevistou um candidato a um cargo de gerente de produtos, depois conversou com a equipe europeia e assim por diante. Até que, por fim, estava no ônibus da empresa rumo a São Francisco, resmungando enquanto olhava seus e-mails, até entrar pela porta de sua casa. Ele tirou os sapatos e contou para sua esposa, Mônica. Kevin e Mike vão embora, disse. Jura? E o que isso significa para você? Perguntou ela. Não sei, respondeu ele. Nesse momento, seu telefone emitiu um alerta de notícias do The New York Times. Cofundadores do Instagram deixam a empresa. Em poucos minutos, a notícia estava em todo lugar. Naquela noite, Systrom e Krieger se esforçavam para escrever uma curta mensagem de 3 parágrafos para os funcionários e também decidiram postá-la no blog do Instagram. Mike e eu somos gratos pelos últimos 8 anos no Instagram e 6 anos com a equipe do Facebook. Passamos de 13 pessoas para quase 1.000, com escritórios no mundo todo, enquanto construímos produtos usados e amados por uma comunidade de mais de 1 bilhão. Agora estamos prontos para o próximo passo. Nosso plano é deixar o Instagram para explorar nossa curiosidade e criatividade de novo. Construir coisas novas exige que recuemos, que entendamos o que nos inspira e combinemos isso com o que o mundo necessita. É isso que planejamos fazer. Continuamos animados com o futuro do Instagram e do Facebook nos próximos anos, enquanto fazemos a transição de líderes para 2 usuários em 1 bilhão. Estamos ansiosos para ver o que essas empresas inovadoras e extraordinárias farão a seguir. Escondidos nessa branda declaração, havia 2 gestos simbólicos. Não houve menção a Zuckerberg e eles se referiram ao Instagram como uma empresa separada, o que não era fazia 6 anos. Mosseri fez uma entrevista para o cargo, mas devido aos vazamentos para a mídia, ele não pôde contar a ninguém quando recebeu a proposta. Nem a sua família estendida, que ficava ligando querendo saber se as especulações sobre sua promoção eram verdadeiras. Ele teve que mentir para sua própria mãe, dizendo que ainda não sabia de nada. Antes da empresa anunciar a promoção de Mosseri, ele foi à casa de Systrom, em uma colina em São Francisco, para posar sentado em um sofá com ele e Krieger. A imprensa falava sobre o aumento das tensões entre o Facebook e o Instagram, de modo que os fundadores precisavam endossar Mosseri, assegurando aos usuários, por meio da foto, que o aplicativo que eles conheciam e amavam não seria arruinado. O diretor de comunicação tirou a foto com a câmera de Mosseri. Eles não podiam arriscar um fotógrafo externo por causa de todas as reportagens. Na foto, todos estão sorrindo e, em seu discurso aos funcionários naquele dia, no 30º andar de um novo escritório em São Francisco, ainda em reforma para o Instagram, eles estariam diante de uma sala cheia de olhos vermelhos e marejados. Desde que anunciaram nossa saída, muitas pessoas nos perguntam o que esperamos do futuro do Instagram. Disse Systrom em seu post anunciado que Mosseri estava assumindo o cargo. Para nós, o mais importante é manter nossa comunidade. Todos vocês, na frente e no centro de tudo o que o Instagram faz. O título de Mosseri seria Diretor do Instagram. No Facebook Incorporation só havia espaço para um CEO. Bem, esse foi o final. Eu vou seguir somente com a leitura do epílogo. Isso foi fomos até a página 331 juntos. Tchau, tchau.